Olá amigos, tudo bem com vocês? Vamos lá então, vamos dar continuidade à nossa matéria de Direito Penal, Teoria Geral do Delito, Ilicitude, Excludentes de Ilicitude, Legítima Defesa. Estamos falando dos requisitos e estamos nos requisitos objetivos referentes à agressão. Agressão injusta, atual ou iminente, a direito próprio ou alheio. Pessoal, cuidem. Todo o patrimônio, olhem bem o que eu estou botando aqui. Todo o patrimônio jurídico do indivíduo é inviolável, não apenas a vida. Todo o patrimônio é, amigos, passível de legítima defesa. A vida, obviamente que sim. Obviamente que a vida sim. E o patrimônio também. E a liberdade sexual também. E a integridade física também. E a honra também. Cuidem, eu vou botar aqui. Já caiu em prova. Certo? Admite-se legítima defesa da honra. Porque não é o problema não está na honra, em alguns casos. Está, amigos, no excesso. O indivíduo encontra a mulher na cama com o Ricardão e decide, então, dar um tiro, certo? E matar a mulher. O amigo ainda pergunta, quando soube, mas por que tu não matou o cara? Aí o cara diz, não, eu conheço ela. É preferível matar uma pessoa uma vez só do que um por semana. Brincadeira, pessoal, não sou machista. Certo? É um exemplo que eu usava em aula e veio na cabeça agora, me perdoes. Então cuidem isso, tá? Cuidem esse ponto. O problema daí não é a legítima defesa da honra. Não é a legítima defesa da honra. O problema aí, pessoal, é o excesso. Mas, por exemplo, a mulher está na cama transando com o melhor amigo e o sujeito começa a dizer, tu é um abiscate, naquele instante, tu é um abiscate, te ajudei tanto, sua vagabunda ordinária, ei, me escuta um pouco aqui, para de fazer o que está fazendo. Ou seja, isso é uma legítima defesa, é proporcional, ok? Cabe a honra, cabe ao patrimônio, cabe a integridade física, cabe a vida, cabe o tempo inteiro nesses sentidos, ok? Outro cuidado, amigos. Outra questão importante aqui. Pessoa jurídica, PJ. A resposta é sim. Admite-se legítima defesa, certo? Em relação também à pessoa jurídica. Por quê? Porque, meus amigos, vocês não podem esquecer, tá? Vocês não podem esquecer que a pessoa jurídica, ela tem também, por exemplo, patrimônio. E quem está agredindo é uma pessoa física. Então, é possível proteger a pessoa jurídica, defender a pessoa jurídica. Por exemplo, o indivíduo percebe um ladrão subtraindo bens da empresa e o imobiliza. Esse indivíduo está praticando legítima defesa alheia da pessoa jurídica. Ou seja, não seriam bens de uma pessoa física, e sim da empresa. Já caiu em prova algumas vezes, então eu queria que vocês também cuidassem esse ponto, certo? Também é possível. Outra questão que já caiu em prova,
e eu queria que vocês tomassem um pouco de cuidado em relação a isso, a questão do feto. A questão do feto. Para falar do feto, a gente vai até o Código Civil. Aqui está o Código Civil. Lei 10.406 de 2002, das pessoas naturais. Olha o artigo 2º. A personalidade civil da pessoa começa no nascimento com vida. Vejam, o nascimento com vida dá personalidade civil. Essa pessoa passa a ser uma pessoa, passa a ser um indivíduo, certo? Agora, os direitos já vão, pela lei, desde a concepção. Olha aqui o artigo 2º. A personalidade da pessoa começa do nascimento com vida, mas a lei põe a salvo, desde a concepção, os direitos do nascituro. O nascituro, o feto, ele também pode ser defendido. Então, o indivíduo pode muito bem defender o feto de uma mãe que está tentando praticar o aborto. Se deram conta? Tá ali. Cuidem esse ponto também, pessoal, por gentileza. Uma coisa interessante também é que a agressão, ela pode ser a direito alheio e pode incidir no próprio agressor. Olhem bem o que eu estou falando, pessoal. Pode parecer estranho, mas não é. Por exemplo, tá? Quando um indivíduo está assaltando uma pessoa, olhem só, vamos botar aqui. Deixa eu ver onde é que eu posso apagar agora aqui. Bom, já vou apagar esses requisitos porque vocês já têm eles no caderno. Olha só. A percebe B assaltando C com uma arma. O A, não vamos já botar matar, porque passa a impressão de que o indivíduo já partiu para cima, sendo que podia fazer outras coisas. O A atira em B para livrar C do assalto. Isso é uma legítima defesa de direito alheio. É legítima defesa protegendo C. Por que não é estado de necessidade? Porque aqui nós temos uma agressão injusta. Ok? Percebam que a agressão de A para proteger C é em B, né? Ele dispara, ele atira em B. Mas vão ter situações
que a agressão vai ser na própria pessoa que pratica, meus amigos, a agressão injusta. O B aqui pratica a agressão injusta e o A está agindo em legítima defesa para preservar direito alheio, que é do próprio B. Que caso é esse? B está consumindo cocaína imoderadamente. É uma agressão injusta. Por quê? Porque é crime da lei de drogas, do artigo 28, ele está portando para consumo, está com ele consumindo, certo? É agressão injusta. E o A desmaia o B. O A desmaia o B. O A desmaia o B para parar com aquele ato que vai ceifar a sua vida. Percebam que a reação ela pode atingir o titular do bem jurídico permitido. Nesse caso, está sendo uma legítima defesa de terceiro, de outra pessoa, para preservar o bem de outra pessoa, e os atos de repelir estão sendo nessa própria pessoa. Isso é possível também, como vocês estão vendo aqui. Certo? Cuidem isso, pessoal, cuidem esse detalhe também. Outro detalhe importante. Como eu falei para vocês no bloco anterior, ou no outro bloco, mortos também podem ter, né, a proteção da legítima defesa, desde que se trate daqueles crimes contra a sua memória. Por exemplo, amigos, alguém que tenta escarnecer um cadáver ou violar uma sepultura, é possível agir para impedir. Nesse caso, a memória do morto está sendo defendida, mesmo que o morto não seja mais titular de direitos e deveres. Certo? Mesmo que ele não seja mais titular de direitos e deveres. Então, cuidem isso também. Ok? Cuidem esse detalhe que eu gostaria da máxima atenção dos senhores. Certinho? Vencido aqui, a gente tem agora a outra parte dos requisitos objetivos, que é a reação. Reação. E eu vou puxar ela para cima já. Vamos trazer ela para cá bem de boa. Reação, amigos. Reagir com os meios necessários. Ali está, reagir com os meios necessários. Como assim, professor? Eu não entendi. Bom, primeiro que isso está lá no 25. Venham comigo. O 25 mostra, né,
Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, dos meios necessários. Logo, pessoal, o que vocês têm que cuidar aqui? Vocês têm que cuidar que meios necessários é uma elementar, certo? É uma elementar da legítima defesa. E o que seria esses meios necessários? O que seriam esses meios necessários, pessoal? Enquanto eu pergunto isso, eu vou aqui já trocando a pilha do microfone que está apitando e eu vou dar uma aqui de fiscal de box de corrida de Fórmula 1. Tentar trocar o pneu rapidinho. Enquanto vocês pensam, eu troco aqui. Relaxem que é rápido. Falei? Prontinho. Amigos, meios necessários são aqueles aqui por alguma razão tá com são aqueles que o agente tem à disposição, pessoal. Certo? São aqueles que o indivíduo possui à disposição. Então, daqui a pouco, o indivíduo precisa se defender de uma pessoa que vem com uma faca. Ele só tem um revólver calibre 38. Ok? É o meio necessário. A lei não vai impor dizendo assim, se uma pessoa vier com uma faca, tu precisa se defender com uma faca. Não, porque talvez tu não tenhas uma faca naquele momento, certo? Vejam, eu não estou falando ainda aqui na parcimônia, eu não estou falando da moderação, eu estou falando do meio necessário, certo? É isso que eu estou tomando por base. O meio necessário é aquele que ele tem à disposição. Se vem o indivíduo com uma faca, certo? E o indivíduo tem também uma faca e tem um revólver, esses são os meios que ele tem à disposição, eles são os meios necessários. Muita gente diz que nesses casos teria que optar pelo menos lesivo, que seria a faca. Na verdade, sim, mas também tem que observar o meio mais eficaz. Nem sempre uma briga de faca de mano vai garantir o indivíduo a sua sobrevivência. Então, daqui a pouco, a arma pode ser mais eficaz. Não disparar para matar, mas dar um tiro para o lado, não funcionando, aí sim partir para uma atitude mais visceral, certo? Cuidado em relação a isso também, então, quanto aos meios necessários. Detalhe, são aqueles que o agente tem à disposição. E se for o único? Por exemplo, tá? Por exemplo,
Um indivíduo vem em tua direção para te dar uma facada, te esfaquear. Tu tem um revólver e tens um fuzil R15. Qual é o meio necessário? É o menos gravoso, certo? Então vamos botar aqui, menos gravoso. Nesse contexto, os dois te protegem bem, mas tu tem que usar o menos gravoso. Aqui está. Se ele só tem o fuzil R15, esse é o meio necessário. Ok? É o meio necessário. Talvez apresentar a arma pode já servir. Talvez efetuar um disparo em algum lugar pode servir, mas é o meio menos gravoso. Se for o único, tá ok. Certo? Então, se for o único, tá aqui. E se for desnecessário? E se for desnecessário? Ou seja, o indivíduo vem te dar um soco. Tu tens uma faca e tens um revólver. Tem um facão e um revólver. Tu decide usar o revólver para atingir o indivíduo, deixando-o paralítico. Nesse caso, amigos, vamos botar em azul aqui. Não haverá legítima defesa, certo? Não haverá legítima defesa. E o agente responderá pelo excesso. Esse excesso, que pode ser doloso, ou culposo. Aí está. Certo? O excesso que pode ser doloso e o excesso que pode ser culposo. Está ali. Nesse caso, responderia por lesão corporal gravíssima. Se vem a morrer, pode ser por homicídio ou pode ser por lesão corporal seguida de morte. Vai depender do que ficar demonstrado na instrução processual. Ok? Aqui tem uma grande questão também, pessoal. Diferente do estado de necessidade, que é subsidiário, certo? Aqui, por nós termos a agressão injusta, a gente tem que cuidar com essa frase aqui, ó. Ninguém é obrigado a suportar o injusto. Ninguém é obrigado a suportar o injusto. O que quer dizer isso? Isso é uma diferença para o estado de necessidade. No estado de necessidade, pessoal, por ser subsidiário, se o indivíduo puder fugir da situação de perigo, ele tem que fugir. Lembram o exemplo que eu dei para vocês do touro do vizinho ou do cachorro que está vindo para lhe atacar? E se tu puder pular o muro e evitar o perigo, tu não pode abater o animal. Já na legítima defesa é diferente. Se o Tício atiça o seu pitbull em direção ao Caio, e o Caio então pode fugir, pode pular o muro, mas também se quiser atirar no cachorro, ele atira. E vai estar configurada a legítima defesa. Por quê? Porque na legítima defesa nós temos a figura do injusto.
certo? Isso é importante. Nós temos a figura do injusto, ninguém é obrigado a suportar o injusto. Então, num caso concreto, mesmo que fique demonstrado que eu possa fugir da agressão atual ou iminente, eu também tenho o direito de agir, porque em nenhum momento a lei exige que uma pessoa seja covarde diante de um ato de injustiça. Agora, é preciso também analisar a situação concreta nas mazelas das consequências do seu ato, né? Às vezes tem algumas doutrinas o exemplo do rapaz na qual a mãe quer aplicar um corretivo, certo? Uma lesão corporal, por exemplo, não prevista, ou proferindo ofensas à honra. Ele não mora mais com a mãe ou algo assim, foi visitar a mãe, então a mãe já não tem mais a obrigação de cuidado, proteção e vigilância. Ela não está agindo num exercício regular de direito. E aí, esse indivíduo, ele tem o direito de agir em legítima defesa. Mas em virtude do constrangimento, o ideal para ele é fazer o quê? O ideal para ele é fugir. É sair daquele local ali. Se deram conta? Isso também pode acontecer. Ok? Mas é como eu estou dizendo, ninguém está tirando o direito dele também de efetuar a defesa, desde que dentro, né, dos meios necessários. Tirando isso, pessoal, não há dúvida que aqui dentro da reação também, dos meios necessários, nós temos o uso moderado desses meios. Aqui está. O uso moderado dos meios. Uso moderado dos meios necessários. Pois é, pessoal. Isso aqui é uma questão bacana, né? Uso moderado dos meios necessários. O que é esse uso moderado? Uso moderado, meus caros, é na medida suficiente para repelir a injusta agressão, certo? O suficiente. Por isso, nós temos que cuidar aqui a chamada proporcionalidade, certo? Proporcionalidade, ou seja, tem que ser proporcional o uso, né, da reação para a agressão, certo? Cuidem isso. Reação e agressão tem que ser proporcionais. Então, eu não posso matar uma pessoa porque eu fui ou estou sendo ofendido por ela. Havendo a desproporção, nós vamos estar falando do excesso. Não é razoável, certo? Haverá o excesso. E havendo excesso, é responsável o indivíduo por esse excesso. Seja a título de dolo, seja a título de culpa. Matar alguém porque foi ferido a honra, matar alguém por causa do patrimônio, matar alguém que ia lhe dar um soco. No caso concreto, nem sempre é fácil, certo? Nem sempre é fácil distinguir. O juiz vai analisar o caso concreto, de acordo com a figura do chamado homem médio, certo? É o homem médio quem vai determinar
essa situação. E por fim nós temos o requisito subjetivo, que é da mesma forma que o do estado de necessidade, é ter a ciência de que está agindo em legítima defesa. É saber que está agindo em legítima defesa. Então, exemplo, pessoal, exemplificando, dois indivíduos se encontram, A e B. Daqui a pouco eles travam uma discussão, certo? Travam uma discussão e A mata o B. Depois, na instrução, se descobre que B já estava com uma arma no bolso, já e com a mão no bolso pronta para sacar e matar o B, porque foi contratado para isso. Para matar o A, aliás, né? Porque foi contratado para isso. O motivo da morte foi outro. Então, nesse aspecto, não haverá legítima defesa. É subjetivo porque não está previsto lá no texto do 25. Certo? Cuidem com esse detalhe também. E assim, amigos, a gente fecha o item número 4 dos requisitos. A gente tem que dar sequência agora na nossa caminhada, mas agora é a hora do cafezinho, do chazinho, hora de dar uma relaxada. Daqui a uns minutinhos, então, estamos de volta. Eu aguardo vocês. Até mais, valeu, tchau, tchau.